O Flamengo usou seu arsenal. O Flamengo, acredito, está começando a entender as nuances do Sampaoli, mas ainda falta alguma coisa. Mas o Flamengo fez um jogo que mereceu, pelo volume, ganhar o jogo, Paulo. Aí é um gigante, digo, em termos de volume. Acho que eu definiria como uma virada de imposição, né? Imposição do time que é melhor tecnicamente, que tem o melhor elenco. Os companheiros falando, né, do reforço, entre aspas, que é o Bruno Henrique. Pô, estão chegando Alan e Luiz Araújo para esse elenco que já é destacadamente o melhor do Brasil, da América do Sul. E ele continua melhorando, né? Então, acho que essa que é a vez na vida do Sampaoli em que ele não vai precisar ficar batendo na porta da diretoria todo dia pedindo 5, 6 reforços, né? Eu lembro da segunda entrevista dele, ele falando da preocupação com o mental do Flamengo. Ele falou, não, o jogo coletivo é importante, a tática tudo é muito importante, mas o mental, porque o Flamengo estava destruído mentalmente. Hoje o Flamengo compete, né? Só essa virada contra um time duro como é o Atlético, o time conseguindo melhorar do primeiro para o segundo tempo, eu acho que está encorpando. Lógico que a temporada vai provar se sim ou se não. E para esse time virar mentalmente o que o técnico quer, ele precisa ganhar os grandes jogos. Ele precisa dessas viradas, ele precisa se impor nos jogos mais difíceis. Ele precisa vencer as equipes mais fortes. Eu acho que está encorpando. Salve, salve, galera. Mais um vídeo aqui no canal Terra Rubro-Negra. André na voz, comentando e trazendo as notícias do nosso Mengão. Antes de tudo, peço humildemente que deixe o seu like e que se inscreva no canal. Pessoal, nós vamos acompanhar agora um react do programa de linha de passe da ESPN, link do canal da ESPN no YouTube, para essa virada espetacular do Flamengo. Flamengo 2, Atlético Paranaense 1, primeiro jogo das quartas de finais da Copa do Brasil. Flamengo levando essa grande vantagem para jogar na Arena da Baixada na semana que vem. Vamos acompanhar o vídeo, pessoal. Vamos acompanhar o vídeo. Paulo Calçade, dá para dizer que o Furacão se encolheu muito e muito rapidamente por ter feito o gol logo no início. É lógico, tem os méritos do Flamengo. E o Flamengo no Maracanã costuma empurrar seus adversários cada vez mais para trás. Mas foi até uma opção ou uma escolha, foi o que o jogo nos mostrou, do Furacão, né, se encolher sem conseguir contra-atacar, basicamente dizendo, depois de ter aberto 1-0. Super preparado para barrar aquilo onde o Flamengo é melhor, né? Porque o Flamengo joga com um campo bem largo. Então, Ayrton Lucas com Gerson, com Arrascaeta, era um setor muito mapeado pelo Atlético. O primeiro tempo reforçou isso, porque é um Atlético compacto. Como estrutura de jogo, ele é um time afinado. Você não vai ver ele, assim, desgarrado, cheio de espaço. O Flamengo, nossa, no primeiro tempo, tinha alguns retornos, assim, incríveis, cheios de espaço. Porque o Atlético acreditou que poderia fazer o gol assim. O Flamengo usou seu arsenal. O Flamengo, acredito, está começando a entender as nuances do Sampaoli, mas ainda falta alguma coisa. Mas o Flamengo fez um jogo que mereceu, pelo volume, ganhar o jogo, Paulo. Aí é um gigante, digo, em termos de volume, por outro que abraçou 1-0 e deu errado. E as alterações do Sampaoli mostraram no decorrer do jogo que o Flamengo tinha a intenção de vencer o jogo, né, Léo? O Flamengo quis vencer o jogo o tempo todo. Foi bom. Boa noite, companheiros, fã de esportes. Acho que eu definiria como uma virada de imposição, né? Imposição do time que é melhor tecnicamente, que tem o melhor elenco. Os companheiros falando, né, do reforço, entre aspas, que é o Bruno Henrique. Pô, estão chegando Alan e Luiz Araújo para esse elenco que já é destacadamente o melhor do Brasil, da América do Sul. E ele continua melhorando, né? Então, acho que essa que é a vez na vida do Sampaoli em que ele não vai precisar ficar batendo na porta da diretoria todo dia pedindo 5, 6 reforços, né? Talvez já tenha até batido. Talvez isso já tenha acontecido, mas esses caras continuam chegando. Então, o Flamengo continua se qualificando cada vez mais. E hoje, de fato, ele foi muito bem. Porque você poderia até pensar que, pô, se está fechadinho, será que é o Bruno Henrique o cara para entrar? Porque não vai ter tanto campo para ele jogar, não vai ter espaço para velocidade. Mas ele é forte no jogo aéreo. Ele é forte na bola parada. Quantos gols como esse ele já fez? A bola cruzada entrando na segunda trave para ele empurrar de cabeça pro gol. Ele é muito bom nesse tipo de jogada, ele é um né? touro físico, que precisa do físico. Sim. E ele tá mostrando que o físico voltou. Semifinal Libertadores, Barcelona. Então, e estamos falando de um cara que assim, pô, cara, um ano parado, ele não tá começando, sabe? Não é uma volta simples. Então, acho que não é exagero chamá-lo de reforço para a sequência da temporada. E é um cara que o torcedor admira muito também. Tem coisas que você precisa melhorar? Sempre tem, né? Os times, historicamente, os times do Sampaoli, enfrentando esses adversários com linha de 5, eles tendem a sofrer um pouquinho, né? Tendem a ter um pouco mais de dificuldade para gerar o espaço. Porque o Sampaoli
pelo que a gente entendeu e pelo que o jogo mostrou, ele sabia que essas coisas iam acontecer e preparou um jeito de neutralizá-las. Por questões individuais, isso não aconteceu direito. Tanto que no segundo tempo acontece. Né? Então, são coisas para o time corrigir. Refinar isso. Para melhorar. Com o tempo, isso acho que acaba melhorando, porque é um técnico de alto nível. E uma coisa me chama muita atenção, eu lembro da segunda entrevista dele, ele falando da preocupação com o mental do Flamengo. Ele falou, não, o jogo coletivo é importante, a tática, tudo é muito importante, mas o mental, porque o Flamengo estava destruído mentalmente. Hoje o Flamengo compete, né? Só essa virada contra um time duro como é o Atlético, o time conseguindo melhorar do primeiro para o segundo tempo, eu acho que está encorpando. Lógico que a temporada vai provar se sim ou se não. E para esse time virar mentalmente o que o técnico quer, ele precisa ganhar os grandes jogos. Ele precisa dessas viradas, ele precisa se impor nos jogos mais difíceis, ele precisa vencer as equipes mais fortes. Eu acho que está encorpando. E concordo com o Calçade. Essas coisas, esses tropeços coletivos e individuais acontecem quando você tem jogadores bons, acontecem menos individualmente. Quando coletivamente está certo, acontece menos coletivamente. E acho que o Flamengo tem errado menos do que vinha errando antes, mas ainda, não sei o que o Léo pensa, tem alguns problemas defensivos, né? Isso aí, assim, acho que o Calçade falou em riscos. Você sempre escolhe onde você quer correr o risco, dependendo da sua maneira de jogar. Você vai correr o risco tendo um adversário no seu campo, foi o que o Furacão escolheu fazer. Normalmente, onde o Sampaoli escolhe ter os riscos? Lá atrás. Porque ele vai atacar com muita gente, a volta vai, às vezes, ser no mano a mano, vai depender de jogadores de boa recuperação. Então, nenhum dos times da história da carreira dele é conhecido por levar poucos gols. Né? Então, vai se conviver com isso. Né? Para dizer que, da era Sampaoli, o principal nome, talvez, e olha que não foi o principal nome do jogo de hoje, é o Gerson. Porque é impressionante como o Sampaoli vê no Gerson um cara que pode utilizar para adaptar o time de acordo com a circunstância e com o adversário. Né? E o Gerson, ele está mantendo um nível de jogo, mesmo não sendo o melhor em todos os jogos, mas mantendo um nível Tem uma altíssimo. resposta para isso. Resposta difícil. No futebol brasileiro, assim, difícil é imaginar que o São Paulo vai ficar um ano no Flamengo, como qualquer treinador. Espero que sim. Daqui um ano, você acha que o Flamengo já absorveu isso? Ou mais o jogo do São Paulo? Sim. O Gerson já teve esse ano com ele. Então ele entende muito bem. Por isso que no começo assim que o São Paulo chega, ele é o que cresce rapidamente no time. Você vê o time jogando no nível, o Gerson jogando no nível muito acima. Ele se destacava. Hoje eu já acho que o Arrascaeta mais solto ali na frente, achando espaço, porque ele pensa no jogo maior. O Gerson é essencial. Gerson, vem mais pra frente. Vamos mais pra pertinho ali da área. Mas que eu acho que assim, tem uma coisa no Gerson que é muito notada, que é a mudança. Porque o Gerson estava muito mal antes do Sampaoli. Então o Gerson com o VP era o cara que o pessoal apontava o dedo e falava, pô, qual é que é? Se arrastando no campo. Cadê o Gerson? Então, ele sai do 0 pro 10, vai. Tô exagerando. Não era 0 pro 10, mas sai do 2 pro 8. Tá? Aí você tinha caras, sei lá, o Ayrton Lucas, que estava bem e que seguiu bem. Agora você vai dizer, o Ayrton Lucas caiu de produção. Acho um pouco de exagero dizer que ele caiu de produção por 1 ou 2 jogos. Outro que subiu muito com ele. Nem subiu porque não existia. Exatamente, ele não jogava. Pro VP não existia. Você fala, esse cara tá fazendo o que no Flamengo? Mas eu tô com o Birner, se você perguntar, se você disser qual é o jogador mais essencial para esse time do Flamengo, qual é o jogador que você diz, esse cara não pode ser tirado do time. Não que não possa ser tirado do time, porque a gente olhava hoje para um banco do Flamengo que tinha... Tá aí, pessoal. Esse foi o vídeo. O Flamengo realmente jogou bem no primeiro tempo. Teve muita dificuldade para criar jogadas. O Atlético Paranaense se defendeu bem, né? Tem verdade seja dita. O Flamengo não conseguiu ser rápido nas trocas de passe, não conseguiu criar grandes chances de marcar. O Atlético Paranaense veio com uma proposta, acabou achando um gol ali numa falha individual do Pulgar, infelizmente, mas o Pulgar jogou bem, falhas acontecem, vida que segue. Mas aí o Flamengo voltou o segundo tempo, parecia que era a mesma postura, mas em determinado momento do segundo tempo o Flamengo conseguiu se impor, conseguiu na base da imposição, como o Calçade disse, virar essa partida, levar uma vantagem importantíssima para jogar na Arena da Baixada com mais tranquilidade. A gente sabe que o estádio do Atlético Paranaense é um caldeirão, o campo é de grama sintética, o Flamengo já teve uma polêmica essa semana com relação a isso, o Flamengo é contra jogar no campo de grama sintética, o Flamengo vai ter essa dificuldade a mais, o gramado é diferente, mas a gente espera que o Flamengo passe por cima dessas dificuldades e consiga trazer um resultado positivo dessa segunda partida e se classificar para as semifinais da Copa do Brasil. E com relação ao jogo, conforme eu estava dizendo, o Flamengo conseguiu se impor ali no segundo tempo. O Bruno Henrique entrou bem mais uma vez na partida, fazendo algumas jogadas, conseguindo encostar no Pedro, e acabou o Flamengo virando ali no pênalti que o Madison cometeu em cima do Arrascaeta, que o Pedro Pedro bateu e fez 1-0.
E num lance de bola parada, novamente o Arrascaeta cruzando essa bola para o Bruno Henrique. O Arrascaeta importantíssimo para o Flamengo, é o cara diferenciado, é o cara que aparece em jogos decisivos. Todo jogo o Arrascaeta tem um passe, tem um gol, tem um lance espetacular para arrancar uma vitória ou tirar o Flamengo de uma situação difícil. E hoje, novamente, o uruguaio brilhou e o Flamengo venceu essa partida por 2-1. Deixa o like e se inscreva no canal. Saudações rubro-negras.